Amém? Mateus capítulo 26, versículo 14 até o 16, diz assim a palavra de Deus: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos orar ao Senhor nesse instante. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Como a Flávia iniciou este culto nesta noite, no Salmo 106, alcance-nos com a tua misericórdia, Senhor. Sê misericordioso para conosco, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Fala conosco nessa noite. Abençoe nosso coração. Abençoe a nossa vida. E que essa palavra dirigida pelo Senhor seja uma bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos amados, nessa noite eu gostaria de falar um pouco a respeito de Judas. Jesus Cristo teve 2 apóstolos com o nome Judas. Judas Tadeu, autor de um livro na Bíblia, o penúltimo livro da Bíblia, um livro que, aliás, só contém um capítulo, e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi aquele que o traiu, e eu quero, pela misericórdia de Deus, tentar tirar algumas meditações aqui, sobre a vida deste homem, Judas Iscariotes. Mas antes de falar de Judas Iscariotes, irmãos, ao longo da história, muitos homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassados, rendendo-se ao pecado, entregaram-se ao chamado prazer sensitivo, ou seja, a satisfação alcançada através dos sentidos, e se entregaram aos vícios de todas as maneiras. Muitos homens, ao longo de toda a história da humanidade, macularam seus nomes e deixaram registradas as suas maldades, que não tem jeito de apagar, mancharam suas vidas, enlamearam-se, emporcalharam-se, deixaram de ser heróis, guardiões da virtude, para serem protagonistas de verdadeiras desgraças pelo meio do mundo. Sujaram seus nomes de tal forma que nunca mais serão esquecidos, serão sempre lembrados com desprezo. Por exemplo, o imperador romano chamado Nero, Herodes, Hitler, Mussolini, Idi Amin na África, Saddam Hussein. Agora está tendo uma guerra na Ucrânia, e um outro está entrando para a história, Vladimir Putin, presidente da Rússia, e tantos outros que fizeram e fazem parte, fazem a história da humanidade se tornar
uma história ainda mais triste do que é. Como se não bastasse Adão ter feito aquilo que fez lá no altar. Caim é um outro homem que manchou o seu nome e pela eternidade não terá como consertar mais. Irmãos, mas todavia, o maior fracassado da história da humanidade foi este homem que nessa noite nós lemos sobre ele, Judas Iscariotes, e isso por muitas razões. Judas perdeu a maior das oportunidades. As oportunidades passam, irmãos, pela nossa vida, e às vezes, acredite, jamais voltam. É loucura desprezar as oportunidades, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Judas teve grandes oportunidades. Judas foi chamado para ser apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, quantos não gostariam de ter tido esse privilégio? Depois de uma noite inteira de oração, depois de estar prostrado diante do Pai, Jesus Cristo chama homens para dar continuidade ao seu ministério, e Judas estava no meio deles. Homens escolhidos com atenção, homens escolhidos com oração. Judas foi escolhido com oração. Jesus não estava distraído quando chamou Judas. Então Judas chegou a ser resposta de oração de Jesus. Judas, que privilégio, que bênção. Ele era do grupo íntimo de Jesus, do grupo que andou com Jesus, que caminhou com Jesus. Em vez de ser coluna da igreja, em vez de ser bênção para o mundo, Judas foi traidor de Jesus, brincou com Deus, desperdiçou a esplêndida oportunidade. Foi mais do que religioso, ele foi amigo de Jesus e o traiu. Judas, irmãos, tinha excelentes qualidades, era inteligente, estudado, líder, com grande capacidade em assuntos financeiros. Foi escolhido como tesoureiro do grupo dos apóstolos. Ele era um homem de confiança do grupo. Ninguém escolhe o bandido para ser o tesoureiro. O tesoureiro tem que ter a confiança do grupo. Ele tinha respeito no meio dos 12 apóstolos, no meio dos apóstolos e com Jesus Cristo. Era homem de confiança, ninguém podia imaginar qualquer deslize dele. Mantinha as aparências, tinha um bom nome. Sabe o que significa o nome Judas? Pergunta para o irmão do seu lado aí. Você sabe o que significa o nome Judas? Judas, irmão, significa louvor. A partir da traição de Judas, ninguém mais usa esse nome. Irmãos, o louvor cessou na vida daquele homem. Ele era uma profecia frustrada. Quando ele nasceu, seus pais ficaram tão felizes que puseram nele o nome de louvor. Você será motivo de louvor. E ele foi motivo de lágrimas. E ele foi motivo de ofensa. Irmãos, aquele que devia ser louvor foi maldição. Aquele cuja vida devia ser um tributo de glória foi uma vergonha. Ele era muito respeitado pelos outros apóstolos, gozava de grande prestígio entre os 12, mas quando Jesus chega na ceia e disse que um deles iria traí-lo, ninguém suspeitou de Judas, ninguém acusou Judas,
Ninguém perguntou, é Judas, o traidor. Somente Jesus sabia o que havia no coração de Judas, mesmo depois que ele saiu da mesa. Os outros apóstolos não perceberam, não desconfiaram que ele era o traidor. Judas viveu e conviveu com Jesus. Ele tinha intimidade com aquele que é a luz do mundo. Ele tinha intimidade com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Note bem, esse homem sozinho teve mais privilégio que todos vocês juntos aqui. Porque ele estava do lado de Jesus. Quando Jesus precisava de alguma coisa, ele falava com Judas. Quando Jesus queria abençoar alguém financeiramente, ele falava com Judas. Ele tinha intimidade, irmãos, com o bom pastor, conviveu com aquele que é o Salvador do mundo. Judas andou com Cristo por 3 anos e alguns meses, ouviu palavras de salvação, de arrependimento, palavras de perdão, palavras de vida eterna. Ouviu os maiores sermões da história. Você nunca vai ouvir o que Judas ouviu. Nunca vai ter o privilégio, a não ser lá no céu, do que Judas teve aqui na terra. Ele escutou a própria voz de Deus. Ele presenciou os milagres, viu cegos, coxos, paralíticos, leprosos serem curados pelas mãos do próprio Jesus. Ele viu mortos sendo ressuscitados. Ele viu os céus descendo à terra, e mesmo assim ele continuou apenas mantendo as aparências. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou falando isso. Judas viu multidões aceitando a Jesus, acostumou-se com o sagrado, e mesmo assim não aceitou a Cristo como Salvador da sua alma. Judas pregou o evangelho a outros, mas ele não foi salvo. Ele era um apóstolo engajado, era ativista, trabalhava muito, às vezes ele não tinha tempo nem para comer, fazendo a obra de Deus, mas com o coração vazio. Percorria toda a Galileia e a Judeia a pé, fazendo a obra de Deus, evangelizando de cidade em cidade. Ele pregava um Cristo real, mas um Cristo que ainda ele mesmo não tinha. Hoje também há muitos membros das igrejas que não são cristãos genuínos, que nunca nasceram de novo, que pregam, evangelizam, mas que nunca nasceram de novo. Em João capítulo 6, verso 64, para a multidão de discípulos, Jesus Cristo disse: há descrentes no meio de vós. E ainda João acrescenta, porque Jesus bem sabia quais eram os descrentes, e quem era aquele que o havia de trair. Eu vou falar algo muito sério aqui, eu tenho temor no meu coração e a minha alma estremece. E eu peço perdão a Deus para não pecar contra vocês e muito menos contra o céu. Mas eu pergunto a Deus, será que pelo menos aqui, será que você que está me assistindo agora pela live, não é uma pessoa que ainda não bateu de frente com Jesus? Quando cantamos aqui que Jesus vai voltar, mas a igreja será arrebatada. Mas antes, enquanto a igreja for arrebatada,
a marca da besta será estampada em muitos servos de Deus. Ou você acha que a marca da besta vai para os satanistas? A marca da besta buscará aqueles que celebram, que gritam glória a Jesus. Será que ela será estampada na sua face? Será que ela será estampada na sua mão? Deus tem misericórdia de nós. Em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse que nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, eu nunca fiz a tua obra com segundas intenções. E Jesus vai dizer para eles, interessante, eu nunca te conheci. Senhor, eu estava o tempo todo lá na igreja. Senhor, eu estava no altar. Senhor, eu estava pregando no domingo sobre Judas. Tem misericórdia de mim, Jesus. E ele vai dizer para muitos, você gritava com o microfone na mão, mas eu nunca te conheci. Meu amado, Deus tem nos dado muitas oportunidades. Nós temos ouvido de Jesus, temos escutado sermões lindos, nós temos lido folhetos, nós temos cantado hinos maravilhosos. Hoje hoje Deus está falando conosco aqui. Quem não aproveitar as oportunidades de Deus será semelhante a Judas Iscariotes. Não é o cargo que você preenche, porque o Judas, melhor do que o cargo que Judas preencheu, só se ele alcançasse o cargo de Salvador, porque acima dele só tinha Jesus, em termos de privilégio. Então não quer dizer a respeito de cargo. Ah, mas eu já expulsei demônio. Não tem nada a ver com expulsar demônio. Ah, mas eu gritava glória a Deus mais alto do que todo mundo. Isso também não tem nada a ver com o que a sua boca fala ou não fala. Isso tem a ver com o que nós somos por dentro. Irmãos, Judas, ele traiu o significado do seu próprio nome. O seu nome era motivo de júbilo, o seu nome era motivo de louvor, e tornou-se vergonhoso, vil, hediondo, traiu sua própria história, seu próprio rumo, sua própria vida, seu próprio nome. Hoje ninguém mais usa o nome de Judas. Você sabia que até antes de Judas fazer o que ele fazia com Jesus, você encontrava Judas, você gritava Judas na rua, um tanto de gente olhava, porque todo mundo queria pôr o nome Judas no seu filho. Ninguém mais, ou você conhece algum Judas? Judas traiu o seu talento. Ele podia ser bênção, podia ser um ganhador de almas, podia ser fonte, uma bandeira da igreja, mas ele era avarento, era materialista, era egoísta, era ladrão, era um aproveitador, era um mercador dentro da igreja, era um explorador do próximo. O negócio dele era ele. O Deus dele era o seu próprio estômago e o seu próprio bolso. Ele usava a religião para se enriquecer. O Deus dele era o dinheiro. Ele não se preocupava com a glória de Deus e nem com os necessitados, mas ele se preocupava em aumentar as suas riquezas. Judas traiu o Senhor,
Judas o amou, Jesus o chamou. O Judas, mais do que ninguém, conhecia Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o único Salvador, mas ele não abriu espaço na sua vida para Jesus, jamais se entregou a ele, nunca o amou de fato. Vejam como a natureza humana é perigosa. Talvez nessa hora, até o próprio Judas acreditava na mentira dele. Nunca amou Jesus de verdade. A sua religião era costume, era vazia, era falsa. Ele não amava Jesus, ele deu lugar ao diabo. Ele escancarou sua vida ao inimigo, e quando Jesus entra em Jerusalém, ele avisa os seus discípulos que ele vai à cruz, e então Judas procura as autoridades na calada da noite, no escuro, e propõe um negócio. Ele quer vender Jesus por 30 moedas de prata. Sabe qual era o valor de 30 moedas de prata? O valor de um dia de trabalho. Ele era tão miserável que ele nem preço ele conseguiu colocar em Jesus. Triste negócio fechado. Volta novamente para o grupo, como se tudo tivesse normal. Ele é frio, ele é calculista. Jesus vai para o cenáculo, para a ceia, lá Jesus ensina os seus apóstolos. Agora nós estamos em João 13, Jesus lava os pés dos apóstolos. Imagina o pezinho de quem que Jesus lavou? Do Judas. Jesus sabe da trama, mas fica calado. Ele não diz nada para o Judas. Ele quer ganhar o coração de Judas, mas o coração de Judas está insensível. O coração de Judas está fechado. Na hora da ceia, Jesus diz: um de vocês vão me trair. E todos perguntaram: Senhor, sou eu, mestre. E o Judas cinicamente pergunta: acaso sou eu, mestre? E Jesus diz para ele: tu disseste. Jesus ainda lhe dá um pedaço de pão, um gesto de amizade para aquela época. Jesus então se levanta, sai em busca dos carrascos, e o Judas vai procurar os sacerdotes. O Judas não suporta a presença da luz. Ele não aguenta ficar perto de Jesus. Jesus o incomoda. Jesus te incomoda? Os sacerdotes já o aguardavam. Tudo estava pronto. Judas então diz: aquele a quem eu beijar, a este prendei-o. Ele vai na frente. Ele vira o capitão daqueles que iriam prender a Jesus. Ele lidera a corja dos malfeitores. Ele entra no Getsêmani. Lá estava Jesus em agonia de alma. Nossos pecados estavam sobre ele, irmãos. Judas o vê. Judas vai ao encontro dele e diz: salve, mestre. E enquanto beija Jesus com o beijo da traição, Jesus então lhe faz um último apelo: amigo, por que vieste? Sabe por que Jesus Cristo falou isso com Judas? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí: por que Jesus falou isso para Judas? Amigo, aqui vieste. Jesus estava mais preocupado em perder um amigo
do que em ser traído. Ele não queria perder o amigo. Sabe, mas já é tarde demais. O coração de Judas está aqui fechado. Os soldados pegam Jesus. Jesus é preso, humilhado, cuspido, esbofeteado, condenado. O Judas vê Jesus naquela mesma noite sendo julgado. Sua mente fica atribulada. No seu coração não há paz. Na verdade, o Judas é um homem agora em crise, há desespero na sua alma, ele está em pânico, a culpa corrói a sua alma, chega à beira da loucura e cometeu o maior crime da história. Suicidou. Não, esse não é o maior crime da história. Ele traiu Jesus Cristo. Depois de ter traído Jesus, Judas poderia ter se arrependido. A história dele podia ser diferente. Na manhã seguinte à prisão de Jesus, o Judas está cheio de remorso. Ele passou a noite em claro. Ele estava desesperado, sua alma estava afogada no mar, revolto. A culpa o esmagava, os horrores do inferno bafejavam a sua vida. O diabo diz agora na mente dele: agora é tarde, Judas. Agora não tem mais jeito para você. Você é um traidor mesmo. É o que ele faz com todo aquele que ele guia para se afastar de Jesus. Não pense que a alegria de se afastar de Jesus permanecerá. O diabo vai tirar a alegria e vai desamparar, como ele fez com Judas. E o diabo fala para Judas: você está perdido e está desesperado. Você está arruinado. Não tem mais saída para você. Não tem mais solução para a sua vida. O seu caso é um caso perdido. A Bíblia diz que a tristeza, segundo o mundo, gera a morte. E Judas não voltou atrás. Ele sentiu apenas remorso, mas ele não buscou o perdão em Jesus Cristo. Ele não se quebrantou. Judas confessou o seu erro com a consciência pesada. Quantos procuram pastores? Quantos procuram ajuda na igreja com a consciência pesada, mas depois sai da igreja e volta para o mesmo erro? Irmãos, depois que a alma estiver no inferno, não tem mais jeito. Agora, com a vida em tormento, cheio de remorso, ele já sente que o dinheiro e nem nada o satisfaz. Sabe que ele fez uma loucura, trocar Jesus por dinheiro. Se já não vale a pena trocar Jesus por uma namorada, se não vale a pena trocar Jesus por um emprego, que vai, olha, se o seu emprego te dá mais dinheiro, mas não te dá tempo de vir à igreja, é o diabo que te deu. E nós não abrimos os olhos para enxergar isso. A gente arruma uma desculpa social. É só até eu melhorar um pouquinho e eu volto, e você nunca vai voltar. Se você não abrir os olhos agora, enquanto o Espírito está falando, porque amanhã pode ser tarde demais. Irmãos, isso é muito sério. E o Judas, ele sai correndo. E sabe para onde que ele corre? Para o mesmo lugar que que vão correr os que receberem a marca da besta na grande tribulação. Ele sai correndo para o templo, ele sai correndo para a igreja. Mas é tarde demais. Você veio tantas vezes na igreja enquanto havia tempo. Hoje ainda há tempo.
Mas quando Judas chega, já é tarde demais. Irmãos, ele joga as 30 moedas de prata, ele até confessa o pecado e grita: pequei traindo sangue inocente. As autoridades religiosas responderam para ele: isso é com você, a responsabilidade é sua, se vira. Mas o Judas, ele vai à autoridade, mas ele não vai até Jesus. Ele não vai até o Jesus que diz que havia dito, e ele escutou. Quando Jesus Cristo disse assim: o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Ele estava lá quando Jesus falou isso, mas ele não teve coragem. Intimidade ele tinha, mas ele não teve coragem para ir até os pés de Jesus, pedir perdão. Judas procurou o suicídio, ao invés de procurar arrependido o perdão de Jesus. O suicídio, irmãos, é uma armadilha do diabo, é uma trama satânica, é um golpe fatal de Satanás. Ele diz para os desesperados, para os que vivem atormentados: olha, o seu caso está encerrado, chegou o ponto final, o fim da linha, o final do túnel. Não dá mais para consertar, está tudo perdido. Agora vamos ver se você tem coragem de pelo menos dar cabo da tua própria vida. Essa é uma trama diabólica, porque não existe problema que Jesus não possa solucionar. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite, eu não sei se essa palavra entra por algum ouvido agora, que o coração está doendo, que está sangrando com essa palavra. Mas, se você está ao alcance da minha voz, eu quero te dizer que o sangue de Jesus tem poder. Poder para lavar, poder para purificar. E ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, ainda que eles sejam vermelhos como a escarlata, sua alma se tornará mais alva do que a neve. Isso vem através da confissão e do arrependimento. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Jesus é a solução para todas as nossas angústias. Ele pode nos tirar do poço da lama, Ele pode perdoar todos os nossos pecados, Ele pode quebrar todos os laços do diabo da nossa vida. Quantos tomam posse disso? Ele pode desbaratar todas as desgraças que o diabo decretou sobre nós, ou contra a nossa família. Jesus é a solução. Mas o Judas deu ouvidos para o diabo. Judas brincou com Deus. Ele desperdiçou as oportunidades. Ele conviveu com o Salvador. Ele ouviu a voz do Salvador. Ele viu os prodígios do Salvador. Ele foi apóstolo de Jesus. Ele trabalhou e falou em nome de Jesus. Mas ele não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro. Trocou Jesus por alguns momentos de prazer no mundo. Trocou Jesus pelos seus interesses mesquinhos. Irmãos, eu venho há alguns meses pregando doutrinas básicas do cristianismo aqui nesse altar. Falei sobre salvação, falei sobre o céu, falei sobre o pecado, falei sobre o diabo, e agora eu estou falando sobre
ter um relacionamento íntegro com Deus. Pastor, mas eu escorreguei, caí, esse não é o problema. Porque as mãos de Jesus estão estendidas agora mesmo para levantar, seja qual for aquele que tiver o coração quebrantado. A Bíblia diz que Jesus não rejeita um coração quebrantado, ele não resiste. Judas foi o maior fracasso da história. Sabe por quê? Porque ele perdeu a maior oportunidade, a da convivência com Jesus, sem se converter. Ele perdeu o maior erro, cometeu o maior erro. Sabe qual foi? Trair o seu melhor amigo. Ele recusou a maior oferta, sabe qual? A de ser perdoado por Jesus por aquilo que ele fez. Ou vocês acham que era difícil para Jesus virar para ele e dizer: eu te perdoo, eu vi a sua tentação, e eu te dei um tanto de oportunidade, até na Santa Ceia, lembra que eu lavei o seu pé, lembra que eu dei o pão na sua boca, lembra que mesmo depois do beijo eu te chamei de amigo, eu estava querendo ver lágrimas nos seus olhos, eu estava querendo que você abrisse os braços e me abraçasse, me pedindo perdão. Essa história trágica se repete na vida daquele que hoje rejeita Jesus como seu Salvador, ou não obedece a Jesus. Como está a nossa vida? Irmãos, Jesus Cristo disse que nos últimos dias a igreja andaria distraída com tantas coisas, que iria deixar de se preocupar com ela própria. Será que temos traído a Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com nossas atitudes, com as nossas palavras? Hoje é noite de vir a Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui no altar. Enquanto eles vêm, eu quero dizer que nós não podemos demorar. Só nele a vida em abundância, só em Jesus a vida em abundância. O diabo começou a afastar Judas devagar, depois ele roubou o seu coração. Se você tem sentido alguns desses sintomas que falamos sobre Judas aqui nessa noite, hoje é dia de vir a Jesus. E a começar de mim, eu quero convidar que todos fiquem de pé. Tudo, se você pode, fica de pé. Eu tenho que falar, e eu não posso me calar, porque Jesus pode voltar ainda nessa noite. Deixe agora tudo aquilo que entristece ao Senhor Jesus. Que você, a partir de agora, se torne uma nova pessoa. Rompa os laços com o diabo, com a consciência pesada. Ainda há tempo. Venha Jesus agora. Agora mesmo, o pedaço de pão está nas mãos de Jesus para saciar a tua fome. Os braços abertos de Jesus
para te acolher, para te abraçar, para te chamar de filho, para te chamar de amigo. Jesus está com os braços abertos. Agora é hora. O momento é agora. Ele quer lavar os seus pés. Você está cansado, está triste. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está aqui. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor nessa hora, numa oração. E então vamos cantar ao Senhor. Santo Deus e nosso Pai, nós viemos a Ti nessa noite, reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Pai querido, se temos sido enganados por Satanás, fomos chamados para o louvor e não para a traição. E se nossas vidas têm estado distanciadas de Ti, enxuga nossas lágrimas agora, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu. Senhor, veja essa mão levantada. Cada mão representa um clamor. Cada mão representa uma situação. Talvez hajam mãos levantadas aqui que representam pessoas. Meu Deus, tem misericórdia. Em nome de Jesus, que nós não entremos para a história dos fracassados,